Maria que do nome forte, São Padre Pio, São Bento, receberei o Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Repete comigo. Ave Maria, Ave Maria, Virgem poderosa, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, Rainha das que as vitórias, vossas lágrimas de sangue que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, destruam as forças do inferno, investidas contra a minha vida, investida contra a minha vida, que assim seja. que assim seja. Ave Maria, Ave Maria, Virgem poderosa, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, Rainha das que as vitórias, vossas lágrimas de sangue que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, destruam a força do inferno, investidas contra essa pregação, investida contra essa pregação, que assim seja. que assim seja. Ave Maria, Ave Maria, Virgem poderosa, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, Rainha das que vitórias, as vossas lágrimas de sangue que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, destruam as forças do inferno, investidas contra esse retiro, investida contra esse retiro, que assim que seja. assim seja. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, eu me chamo Diógenes de Maria, sou consagrado a Nossa Senhora desde o ano de 2013, muitos já me conhecem, né? Sou Paulo Afonso, participo da Missão dos Guerreiros na Fé e estou na caminhada desde o ano de 2013, acho que 2012 para 2013 que eu comecei a caminhar na igreja, né? Estou até hoje perseverando. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: aquele que persevera até o final será salvo. Então eu estou nessa batalha, né? Comecei a minha caminhada, abracei a causa do Evangelho, me apaixonei por Jesus, me apaixonei por Nossa Senhora, e daqui eu não posso sair. E aquele que persevera até o final será salvo. Diz para essa pessoa que está do seu lado: persevere até o final que você será salvo. Essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. Essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. Quero convidar cada um de vocês a pegarem o Evangelho não, mas o livro de Romanos. Então pega a sua Bíblia, abre em Romanos. Romanos capítulo 16. Procura aí Romanos 16, é o último capítulo do livro de Romanos. Romanos 16. Vamos ler do versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Do 17 até o 20. Acharam? Amém? Versículo 17. Vai dizer a palavra: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira enganam os corações simples. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão por que eu me alegro a vosso respeito. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. O Deus da paz, em breve, não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu queria saber aqui, quem já participa da igreja há mais de 10 anos? Levanta a mão. Não pode mais.
Eu quero saber agora o contrário. Quem está na igreja há menos de um ano? Quem está há menos de um ano na caminhada? Quem anda na igreja? Ninguém. Todo mundo aqui já caminha na igreja, né? Todo mundo já está nessa caminhada, então. Então eu vou pregar para quem é da igreja. Para quem está caminhando na igreja. Porque é uma necessidade de nós nos formarmos, entendermos porque, assim, nós estamos na caminhada há muito tempo. Perguntei aqui, quem está há menos de um ano? Não tem ninguém, né? Todo mundo já está na caminhada. Então vocês já são de dentro da igreja, vocês já estão caminhando na igreja, já escutam a palavra de Deus há muito tempo, reza, acredito eu, né? Estamos rezando na caminhada, mas uma hora ou outra a gente sabe que a gente tropeça, que a gente cai, que a gente vacila, que a gente erra, que a gente não é perfeito. E existe um argumento muito grande de dentro da igreja que dizem assim, muitas pessoas: eu não quero caminhar na igreja porque lá tem muita gente que é pecadora, tem muita gente lá que não presta dentro da igreja, né? Eu não gosto de caminhar na igreja porque o pessoal lá, né, querem ser os donos da igreja. Não é assim? A gente vê muitas vezes, tem muita gente que é os donos da igreja, então eu quero distância dessas pessoas. E entre outras coisas, murmurinhos, fofocas, que a gente vê dentro da igreja, pessoas que parecem ser falsas, né? Não procuram viver com os irmãos. Isso acontece ou não acontece? É só dentro da igreja? Não acontece só dentro da igreja também. Mas chega na nossa vizinhança, vizinhos, parentes. Onde tem gente, isso acontece, né? Então, a gente precisa entender que nós que estamos na caminhada, primeiro se olhando, sabemos que nós não somos perfeitos. E às vezes a gente quer cobrar do outro a perfeição dentro da igreja, perfeição que a gente não tem. E aí a gente fica criando um faz de conta dentro do nosso coração de querer se afastar da igreja por conta de algumas pessoas que a gente encontra problemas. Mas como eu falei no começo, aquele que persevera até o final será salvo. Se a gente não perseverar, meus amados irmãos, a gente não vai ser salvo. E a gente precisa perseverar dentro da igreja, junto com a igreja. Eu sei que tem uma palavra que Jesus falou: vai para a tua casa, tranca teu quarto, né? Tranca a tua porta lá, o teu quarto, vai e reza sozinho. É um tipo de oração. Mas em momento nenhum também ele falou que era para você ficar distante dos irmãos. Por quê? Porque a missão de nós cristãos é amar. E se a gente não tem ninguém do nosso lado para amar, como é que a gente vai amar? Jesus pede para cada um de nós, para a gente ir atrás daqueles que se perdem, atrás daqueles que estão afastados. Se a gente se prende no nosso lugar, dentro do nosso quarto, só na nossa casa, como é que a gente vai estar fazendo a missão que Ele nos enviou? Então temos que tirar do nosso pensamento, o primeiro problema, temos que tirar essa questão de deixar a igreja de lado. A gente precisa para a igreja, a gente precisa voltar para a igreja. Se vocês, algum de vocês aqui estavam meio afastados da igreja, esse é o momento de você voltar para a igreja, porque Deus está chamando de volta para a igreja. Não existe missionário, não existe cristão fora da igreja. Muitos aí fora dizem: a igreja não salva ninguém. A igreja não salva. É um argumento que muitos falam por aí, que não preciso de igreja, placa de igreja não salva. E aí começa a se criar a religião do eu. Porque se eu não preciso da igreja, então eu sozinho já sou suficiente. Isso é um dos pensamentos do mundo, é um dos pensamentos do anticristo. O que o anticristo quer é que a gente se separe, que a gente se divida. E é por isso que muitos criam próprias igrejas, se dividem, né? Mas Deus, Ele só criou uma igreja. Uma só igreja. Há uma só fé,
uma só esperança, um só Deus, um só batismo. Deus criou uma igreja. Ele não quer divisões. Ele não quer que os seus filhos estejam divididos, mas Ele quer que todos estejam em um só rebanho. Esse é o pedido de Deus para cada um de nós. Nós não podemos nos afastar do rebanho. E o Evangelho vai dizer que nos momentos em que Jesus vê que alguém se afastou, Ele vai como atrás de um pastor que vai atrás de uma ovelha, para trazer para perto aquele que se afastou. A missão de Jesus não é separar, não é dividir, mas é aproximar, trazer as suas ovelhas de volta para casa. Então nós precisamos tirar do nosso pensamento esse primeiro ponto, que sem a igreja nós não somos nada. E sem a igreja a gente vai cair, a gente vai vacilar, mas quando estamos com a igreja, nós estamos no caminho certo. Porque quando nós nos afastamos da igreja, nós criamos a nossa própria fé, a nossa própria doutrina, nossas heresias, nossos pensamentos, o que é Deus, o que é Jesus, quem é Nossa Senhora. A gente começa a criar divisões e até heresias, e às vezes sem até saber. Então a gente precisa da igreja, precisamos estar na igreja. Outra coisa que nós como cristãos precisamos entender: quando nós estamos na caminhada, vem as dificuldades, mas parece que nós somos os cristãos que esquecem que a nossa igreja é a igreja da cruz. Somos cristãos que queremos excluir a cruz, não queremos caminhar com a cruz, não queremos carregar a nossa cruz. Nós queremos a religião onde tudo é só consolação, onde as dificuldades não vão vir. Aí a gente fica com aquele outro pensamento: poxa, mas quanto mais eu rezo, mais coisa ruim acontece, mais assombração acontece. Como se quando a gente está na presença de Deus, é como se fosse pior do que quando a gente está sem Deus. Fica esse pensamento indiretamente no nosso coração, na nossa mente, de que se a gente parar então e se afastar, vai ser melhor. E se engana quem pensa assim. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado: você, meu irmão, se enganou se você acha que sem Cristo você vai vencer. Fala para ele: sem Cristo você não vai vencer. Sem Jesus não dá, não tem jeito. Então a gente tem que excluir também esse argumento da nossa cabeça, que foi um ditado popular que a gente aprendeu, de que quanto mais a gente reza, mais assombração acontece. Aí vai criando esse pensamento dentro de nós de a gente se afastar da oração. Mas é o contrário, meus amados irmãos. Quanto mais nós estamos na oração, mais a gente está buscando a força. A oração é um meio de força que a gente tem que encontrar na nossa vida, e que sem a oração a gente não vai encontrar a nossa salvação. Se a gente não reza, se a gente não tem intimidade com Deus, não tem um encontro com Ele, como é que a gente deseja o céu? Quando a gente estava falando no começo do encontro, né, Júlio César estava falando, né, a respeito, quem quer ir para o céu? Aí a gente levanta a mão. Quem quer ir para o inferno? Aí, né? Mas como é que eu quero ir para o céu se eu não converso com aquele que é o dono do céu? É através da oração que eu converso com Deus. É com a oração que eu converso com Deus. Se eu não rezo, como é que eu quero entrar no céu? Como é que você vai na casa de uma pessoa, você quer entrar na casa dela, mas você não conversa com a pessoa? Você primeiramente tem que ser bem-vindo naquela casa, né? Você tem que entrar, você tem que bater na porta, você tem que conversar com ela. A pessoa que está lá dentro convida, você vem para cá, entra na minha casa, vem tomar um café. Existe um diálogo. Existe um diálogo para você entrar na casa de uma pessoa. A mesma coisa é no céu. Se a gente quer entrar no céu, se a gente deseja o céu, a gente tem que conversar com aquele que é o dono do céu. Tem que estar em oração. Tem que buscar a oração. Mas no nosso dia a dia, na nossa correria, no nosso trabalho, tem que arrumar a casa, tem que levar o menino para a escola, tem que ir trabalhar, tem que ir não sei o que. A gente fica deixando a oração de lado. A gente precisa ter um momento para Deus.
Dedica 15 minutos, 30 minutos para Deus na tua casa. Separa um tempinho para Deus. Parece que nós estamos deixando Deus em último lugar. Por quê? Se a gente colocar, fazer esse pensamento, eu vou ver só esse momentozinho aqui para Deus, o resto do tempo todinho é para resolver as minhas coisas. A gente fica deixando Deus em último lugar. Talvez o nosso momento de oração deveria ser de manhã, quando acordar. Acho que deveria ser o principal momento, porque é quando eu começo o meu dia que eu tenho que começar na presença de Deus. Começar o meu dia na presença de Deus deveria ser a nossa primeira oração. No final da noite a gente deveria rezar também, agradecendo a Deus pelo dia, como é que foi, se foi bom, se foi ruim. Mas conversa com Deus, agradece pelo dia, fala para Ele como é que foi o dia. É preciso a gente ter essa intimidade com Deus. A gente sempre fala na missão dos guerreiros na fé, né? Intimidade, uma palavra muito falada na nossa missão, intimidade com Deus. Joelma gosta muito dessa palavra, né, Joelma? E a gente precisa ter esse diálogo com Deus, essa aproximação. É estar na oração com Deus, é estar próximo de um amigo, é estar junto de um amigo. A gente não tem um amigo que não conversa. A gente só faz amizade, só se vira amigo quando a gente já conversou, quando a gente conheceu a pessoa, entendeu como é ela, e aí a gente começa a chamar ela de amigo. A mesma coisa tem que ser com Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos da oração, precisamos da intimidade com Deus, precisamos rezar o nosso texto. O da missão dos guerreiros na fé foi justamente ajudar na oração. Esse aqui é o livrinho de oração da missão dos guerreiros na fé, e eu separei esse livro aqui em várias partes. E a primeira parte é a oração pessoal, que você poderia nas primeiras páginas dedicar a sua oração em casa, sozinho, com os amigos, ou com a família. A oração pessoal, a oração do Creio, Deus Pai, a oração do Espírito Santo, a oração da Cruz Sagrada, são as primeiras orações do livrinho. Depois eu separei uma outra parte do livrinho para orações mais fortes, oração de cura e libertação, para rezar em comunidade. E aí depois vem os textos e vem algumas outras orientações no livrinho da missão. Mas justamente a gente precisa aprender a rezar. Parece que nós já estamos na caminhada, mas nós não sabemos rezar. Ainda tem pessoas que não sabem como rezar. Então precisa de um passo a passo. Se você está precisando saber como rezar, compra o livrinho dos guerreiros na fé. Não é propaganda não, tá? Mas é porque o livrinho é uma ajuda espiritual, tá bom? Uma ajuda espiritual. Nós precisamos da oração. Outra coisa, meus irmãos, quando eu estava falando a respeito da cruz, nós queremos um Cristo sem cruz. Nós queremos um Deus que não tem cruz. E é algo que a gente precisa aprender, a questão da cruz. Se você tiver com o seu crucifixo, pega aí o seu crucifixo, pega a sua cruz. Se a pessoa que está do lado não tiver o crucifixo, mostra para ela, fica os dois segurando, olhando para Jesus. Não olha para mim agora não, agora você vai olhar para o crucifixo. Não é para mim não, olha para o crucifixo. Pega o seu crucifixo. A maior prova de amor que Deus fez para cada um de nós, olhando para essa cruz, a gente vê uma pessoa que se deu por completo. A sua cruz talvez aí ela não esteja coberta de sangue, mas imagina que essa cruz esteja coberta de sangue. Olha esse Cristo que tanto se doou por cada um de nós, que derramou o seu sangue. Visualiza o sangue de Jesus nessa cruz que você está segurando aí agora. Quantas dores ele sofreu, se entregou por cada um de nós, derramando todo o seu sangue. Todo o seu sangue. A gente vê nessa cruz que Jesus ele está como é que fala? Desvestido, não, como é que fala? Sem roupas, está nu.
despido, Só que nessa cruz que nós estamos carregando, as partes íntimas de Jesus estão cobertas. Só que na verdade, meus amados irmãos, o que aconteceu é que Jesus ele estava completamente nu. Jesus foi colocado ali na cruz completamente nu. É porque o filme, quando a gente assiste, e as imagens que a gente carrega, para não ficar uma coisa muito obscena, digamos assim, a gente cobre a parte íntima de Jesus. Mas vai dizer a palavra que eles repartiram as vestes de Jesus por completo. Deixaram Jesus sem nada, para que ele possa ali viver um momento de humilhação, um momento de vergonha. Jesus estava completamente nu, despido, sangrando muito. E a gente conhece, todas as palavras do Evangelho da Paixão de Cristo, que Jesus fala que tudo está comprometido, E ali, meus amados irmãos, Jesus se entregou por cada um de nós. Essa é a maior prova de amor que nós sabemos que Ele fez por cada um de nós, foi pela cruz. Mas nós não queremos carregar um Jesus da cruz. Como é que nós queremos um Jesus que cura, que salva, que liberta, e não queremos um Jesus da cruz? Nós queremos só meditar as palavras do Evangelho, onde Jesus derrama milagres, cura leprosos, cura os enfermos, devolve a visão ao cego. Mas quando chega o momento da crucificação de Jesus, a gente vira a cara. No momento mais importante da vida do cristão, que é a entrega dele pelos nossos pecados, a gente rejeita. Traduzindo, é como se a gente não quisesse que Jesus perdoasse o nosso pecado. Olha que gravidade. Se nós não queremos o Cristo da cruz, como é que a gente quer que Ele perdoe os nossos pecados? Se foi na cruz que Ele levou toda a nossa enfermidade. Meus amados, não dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, porque Ele se doou completamente. É porque eu não sou chorão. Mas Jesus se doa completamente por nós. Nós não podemos deixar esse Jesus da cruz de lado. E a cruz, existe a promessa que a cruz não é só para Ele, não. A cruz é também para nós. E a gente não pode abandonar a nossa cruz. Seja qual for o problema que a gente está enfrentando, passando, tribulações, nós temos que carregar essa cruz. Aquele que persevera até o final, será? A Maria, esqueceram, foi. Aquele que persevera até o final será? Salvo. Não abandona a tua cruz, não. Fala para o irmão que está do seu lado. Não abandona a sua cruz, não. Não abandona a sua cruz, não. Tem muita gente que quer se entregar. Tem muita gente que quer deixar a depressão tomar de conta. Quer se entregar aos problemas. Meus amados irmãos, não tem ninguém que não tenha problema. Não tem ninguém que não tenha problema. Todos nós iremos passar por problemas, passar por dificuldades. E todos nós temos sonhos para realizar. Fala para esse irmão que está do seu lado, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Vamos à batalha. Meus amados irmãos, nós decidimos abraçar a fé. Todos nós estamos caminhando na igreja. Todos nós decidimos ser cristãos. Uma coisa que nós devemos ter a certeza é que nós não estamos sozinhos. Cristo está com a gente. Então como é que a gente quer abandonar a nossa caminhada? Como é que a gente quer abandonar a nossa cruz se nós temos Cristo conosco?
batizado. É assim. Não é porque eu comecei a minha caminhada agora que agora vai ser só flores também, né? Que vai ser só alegria. No começo, quando a gente começa a ficar aquele gás, né? Aquela alegria, é bom demais. Bateria Duracell. Mas aí vem a perseverança, porque a gente tem que caminhar até bater os nossos 100 anos de idade. Ou ninguém aqui quer chegar nos 100. Até chegar nos 100 anos de idade, a gente vai estar na batalha. Né? 100 anos, 102 anos, mais um certo. Deixa eu dizer, não sei se vai confortar o seu coração, mas até o dia da sua morte vai ser batalha. Vai ser dificuldade até o dia da sua morte. Não existe essa de eu estou caminhando na igreja, então agora é só flores, é só alegria, Deus está comigo, mas não vai ter problema. Vai ter problema. E os problemas é até o fim da nossa vida. E, cara, agora parece que não consolou ninguém, né? Porque acho que a maioria gostaria de dizer que eu dissesse assim: meu irmão, seu problema agora vai sarar, vai passar e não vai ter mais dificuldade. É o que muitos querem, né? É o que o nosso ego quer, né? Não vou mentir. O que o nosso querer é de estar no bem bom, né? Nas alegrias para sempre. Mas não é assim. A verdade é que a gente vai perseverar até o fim da nossa vida. A nossa perseverança é até o final. Então, meus amados irmãos, não desista da cruz, não desista da caminhada, não desista da igreja, não se afaste, porque sem Deus é pior. Quem está com Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Não tem nada. E a palavra que Deus dá para essa meditação de hoje, né, que é o tema do nosso encontro, que Jesus fala, né, que Paulo fala aos romanos: o Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Isso aqui é uma palavra que vai até o fim da nossa caminhada. Até o fim da nossa caminhada. A gente pede consolo, a gente pede que Deus nos livre dos perigos, obviamente. Nunca deixaremos de fazer essa oração, mas sabemos que a gente precisa perseverar até o fim das nossas vidas. Que é uma batalha. Quando a gente vence uma, vem outra. Quando a gente vence outra, vem outra. Quando a gente vence outra. Né? Sempre teremos batalhas. E a alegria maior é saber que muitas a gente já ganhou e que muitas a gente vai ganhar também. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãe Maria Santíssima.